Fim. Será? O Cine Leblon está prestes a fechar porque passa por uma crise financeira. Para o cinema se tornar economicamente viável, o Grupo Severiano Ribeiro, proprietário do imóvel, divulgou um projeto de transformar o espaço em um complexo cultural e em um prédio comercial. O problema é que o projeto foi vetado pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio e que, em nota, disse que não há área edificável sobre um bem tombado. O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade tombou o imóvel em estilo Art Deco em 2011. O prefeito Eduardo Paes prometeu intervir nessa polêmica para que o cinema, inaugurado em 1951, não tenha em breve a sua última sessão e para que o imóvel não seja vendido para uma igreja ou loja de departamento. O projeto preserva toda a fachada do prédio, então, do ponto de vista de patrimônio histórico, aquilo está preservado. O que ele faz é acrescentar um edifício de 5 andares que está dentro do gabarito daquela área, daquela região, para justamente gerar a sustentabilidade do empreendimento cultural. Eu acho que o cinema é rentável, sobretudo o cinema de rua, porque ele propicia o encontro, ele propicia a troca de informação, ele vai muito além do home theater, por exemplo. Então, o fim do cinema de rua, sobretudo no Rio de Janeiro, que tem uma tradição muito forte cinematográfica, é também um fim da nossa própria cultura. Esse caso do Cinema Leblon eu acho um absurdo, tem que liberar a construção do edifício, enfim, as coisas que os proprietários estão pedindo para que a sala continue a existir. Né? Essa coisa, o patrimônio tem um certo limite, o patrimônio deve ser preservado, mas com o limite dos direitos do seu proprietário. Né? Mas o Cine Leblon não é o único que corre o risco de ter a última sessão. O Cine Odeon, último cinema em atividade da Cinelândia, que ano que vem completa 90 anos, está fechado para obras. A previsão é que o cinema seja reaberto em setembro para o Festival do Rio, mas a continuidade das sessões ainda é uma incógnita. O que é preciso fazer ali é juntar os agentes interessados, quer dizer, os exibidores, os proprietários do imóvel e também, claro, a prefeitura, para se construir uma equação de sustentabilidade. O fechamento dessas salas de cinema abriu os olhos da população para um processo que já acontece há anos no Rio de Janeiro, o fim dos cinemas de rua. No início do século XX, a região central da cidade se ampliava com a reforma urbanística de Pereira Passos. A abertura da Avenida Central, atual Rio Branco, incentivou a vida noturna. Empresários como o espanhol Francisco Serrador, proprietário de inúmeros cinemas, ajudaram a transformar a Praça Floriano na Cinelândia. Nas décadas de 30 e 40, as salas de cinema invadiram as ruas da cidade. A Tijuca chegou a ter 34 salas e o maior cinema da América Latina, o Cine Olinda, com cerca de 3.500 lugares. A Tijuca era a segunda Cinelândia da cidade. Mas na década de 80, os palácios da sétima arte começaram a fechar suas portas. E os que lutaram para não fechar as cortinas tiveram que se adaptar. Grandes salas foram divididas. Surgem os multiplex, os investidores estrangeiros e os cinemas nos shoppings da cidade. Com a chegada de um novo conceito de salas multiplex, o cinema não só se estabeleceu no shopping, mas ele ganhou uma otimização muito grande, porque ele melhorou em qualidade de som, melhorou em qualidade de imagem, melhorou em conforto, melhorou em qualidade de serviços. Então, o cinema de rua, coitado, ele ficou numa competição muito desleal. O Brasil, que já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, com aproximadamente 3.300 salas em 75, em 97 chegou a ter um pouco mais de 1.000 salas. E agora tem 2.645 salas em todo o país, sendo que menos de 20% estão nas ruas. O cinema não está em crise e vive uma fase de expansão. Entre 2001 e 2013, a renda gerada saltou de 412 milhões para 1 bilhão e 769 milhões. Nesse mesmo período, o público dobrou de 75 para 151 milhões de pessoas.
Os lançamentos de filmes triplicaram e o cinema nacional tem uma grande responsabilidade nesse índice, pois somente em 2013 foram lançados 120 filmes brasileiros. O grande preconceito que havia contra o cinema nacional, em grande parte, ele foi resolvido nos últimos 15 anos pela grande renovação e pela nova qualidade dos filmes nacionais. Mas se os cinemas de rua estão fechando, os cinemas populares são um sucesso. O Cine Nova Brasília, no Complexo do Alemão, tem a taxa anual de ocupação de 52%, quando a média das outras salas da cidade gira em torno de 25%. Essa história daria um filme. Nasceu na Zona Norte e era inconformado por ter nascido na capital cultural do país e não ter acesso aos bens culturais. Foi morar durante 11 anos em Rondônia e, quando voltou para o Rio, encontrou vários cinemas fechados. Daí decidiu, vou montar meu próprio cinema. Em 2006, nascia o Ponto Cine, a primeira rede popular de cinema digital do país. Adailton, qual é a continuação dessa história? Bom, quando nós nascemos aqui, né, nós implantamos o Ponto Cine em Guadalupe, todo mundo acreditava que isso não daria certo. E a gente apostou que um cinema voltado para o filme brasileiro poderia ser um grande diferencial. E a gente mostrou que isso era possível, né? Nós chegamos aqui, era um público virgem praticamente, não tinha o hábito de ir ao cinema, nós fomos formando isso e hoje nós somos a maior plateia para o cinema brasileiro.